Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um pouco mais sobre o mundo espiritual. Tenho certeza que esse vídeo é de utilidade pública e eu tenho certeza que o conhecimento que eu vou repassar para você vai servir para o resto da sua vida, tá bom? E só lembrando para você, tá? Deixa eu minimizar isso aqui. Só lembrando para você que todas as fontes estão no site, tá? Você pode passar o mouse no texto. Onde tiver verde, você pode clicar que é uma fonte, tá bom? Então eu vou deixar o site, tá? Do Zap Ideias aí na descrição do vídeo para você poder acompanhar essa leitura, tá bom? Então você vai lá e acessa o link, tá? Agora, se você quiser acompanhar aqui pelo YouTube, não tem problema, tá? Então vamos lá, deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui para vocês poderem entender. Qual que é o conceito do vídeo de hoje? O conceito do vídeo de hoje é explicar para você, através de simples fatos cristãos, seja evangélico, católico, adventista, de como que você pode expulsar entidades demoníacas da sua casa e como é que você pode tornar o ambiente mais saudável espiritualmente, tá? Então o vídeo de hoje trata-se disso, porque sim, nós estamos em batalha espiritual. Quer você acreditar ou não, o mundo espiritual ele é muito mais amplo do que a vida que nós temos aqui. Nós estamos em constante batalha. Um dia eu falo sobre isso aqui. E é importante você escolher um lado e lutar por esse lado, tá bom? Eu escolhi Jesus, mas você é livre para você escolher quem você quiser, tá? Então vamos lá para você poder entender. Neste artigo, eu separo esse artigo, inclusive aqui no YouTube, eu vou deixar exatamente, aí você vai clicar no campo de descrição do vídeo, vai estar os 4 tópicos, para você que não tem tempo já pular para os tópicos que você deseja, tá? São 4 tópicos que nós vamos trabalhar. Como detectar uma casa doente, importante você saber disso. Saiba de onde vem e como vem os demônios, tá? Inclusive eu vou acompanhar por aqui. Saiba de onde vem e como vem os demônios, como se livrar desse problema e purificar a casa e, claro, no final, quais os fundamentos bíblicos que você pode estudar, tá bom? Então é basicamente ancorado nisso aí. Como é que você faz para você detectar uma casa doente? Será que existe alguma coisa que é ancorada na Bíblia que me mostra, por exemplo, como é que eu faço para detectar uma casa doente, uma casa que é mal assombrada? O que eu preciso fazer para descobrir se a minha casa está saudável espiritualmente ou se a minha casa está doente? Bom, segundo a Bíblia aqui, tá? Tem como a gente trabalhar em cima disso. Olha só, para você detectar se uma casa está doente, tá? É necessário observar uma série de fatores. Preste atenção, porque aqui é muito importante. A casa é escura? A sua casa ela é escura? É importante, nós vamos falar sobre isso. A sua casa é úmida? Importante. Ou suja? Eu não estou falando de bagunça, não. Estou falando de sujeira, tá? A sua casa é escura, úmida ou suja? Se ela for os 3, ou ela for desses 3 fatores, é preciso você escutar o que eu tenho para te falar. Olha só, a umidade prolifera fungos, ok? Prolifera fungos. Que segundo o sacerdócio bíblico, tá? Lá no começo da Bíblia, você vai pegar, por exemplo, Levíticos, fala sobre fungos, tá bom? É óbvio que Jesus Cristo, nós vamos trabalhar com a ideia de Cristo aqui. Mas lá no sacerdócio antigo, eles já tinham uma preocupação com fungos, tá? E fungos vêm através de umidade e escuridão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a umidade prolifera fungos, que segundo o sacerdote bíblico é sinal de impureza, tá? Já a escuridão é tratada na Bíblia como algo ruim. Você vai ver ao longo da Bíblia inteira falando que escuridão é algo ruim, que contraria a luz que vem ao mundo, né? Porque Cristo é a luz que veio ao mundo, segundo o apóstolo João, que foi negada aos homens. E a luz não se mistura com as trevas, você vai pegar Gênesis, vai pegar Isaías. Então a luz ela repele a escuridão. São 2 coisas, 2 vertentes diferentes. Porém, eu tenho que te avisar o seguinte, para você dormir, você precisa dormir num local escuro, tá? O seu corpo entende que quando você está num local escuro, você está dormindo e você dorme melhor. Se você dormir num local com a luz acesa, você não descansa tanto. Você descansa, mas não tanto, tá?
Então, o problema não é na hora de dormir que você apaga a luz. O problema é, por exemplo, se a sua casa é uma escuridão, é um mausoléu escuro, tá? E seja com janela aberta, com janela fechada. Então, tem que tomar conta disso. Então, vamos lá, olha só. Vamos lá. Ou seja, se a sua casa é úmida, tá, escura ou suja, existe a possibilidade dela ser propícia a entidades demoníacas. Porque a sujeira prolifera bactérias, germicidas e, consequentemente, fungos, tá? E, segundo a Bíblia, fungos, tá? Dependendo dos fungos, claro, mas segundo a Bíblia, esses fungos que aparecem na casa não são boa coisa, tá? Então, sabendo disso, só 3 parâmetros, nós vamos falar de mais parâmetros aqui, mas umidade, escuridão e sujeira, você precisa avaliar a sua casa. Se a sua casa está muito escura, comece a comprar mais lâmpadas. Ou simplesmente reflita sobre o que está tampando a luz da sua casa. Tá? De repente trocar, abrir a cortina, deixar a janela aberta. Então, ponto número 1, deixar essa casa mais bem iluminada. Inclusive eu falo sobre isso. Ó. Uma casa precavida é uma casa arejada. Tá? Porque onde circula o ar, dificilmente há a proliferação de bactérias. Então, uma casa precavida é uma casa arejada, onde o sol bate a maior parte do dia e evite objetos escuros que roubam luz. O que é objetos escuros que roubam luz? Vou dar um exemplo para você. Aqui está um monitor branco, é um exemplo, tá? Olha aqui o teclado, olha como que ele é escuro. Ele está roubando praticamente a luz aqui, tá entendendo? Olha a discrepância de luz aqui da madeira, do monitor e do teclado. O teclado, por ser predominante preto, ele rouba um pouco da luz, tá? Então vamos lá, olha só. Evite casas antigas, importante, eu vou falar sobre isso. E com passados ruins, tá? Pois a memória do local e os acontecimentos ruins podem estar presentes no local. Isso aqui tem fundamento bíblico, tá? Cristo mesmo falava, quando se expulsa um demônio da casa, ele roda por lugares áridos e não encontrando um lugar para ficar, ele volta com mais 7. Então você tem que saber sobre isso aqui também, tá? Tem fundamento bíblico. Então, evitar aí, ó, casas que tem ou foi um episódio ruim que aconteceu na casa, ou geralmente é uma casa que tem memória local péssima, tá? E olha só, é melhor, inclusive eu escrevo isso aqui, é melhor você morar numa casa pequenininha, humilde, mas fortalecida espiritualmente, do que você comprar um mausoléu, meu amigo, barato, e você ter problema com assombração. Então, basicamente é isso, tá? Você precisa uma casa arejada, onde tenha luz, você já consegue evitar vários problemas. Casa arejada, com luz, que não tem sujeira, meu amigo, pode ter certeza que dificilmente vai ter alguma coisa espiritual ali. Só se a pessoa for um bruxo, aí não tem o que fazer. Mas, por exemplo, se for uma pessoa comum, vamos supor que seja um cidadão do bem aí, trabalhador, ou que esteja desempregado, não tem problema, se ele simplesmente manter a casa limpa, bem iluminada e arejada, meu amigo, pode ter certeza que dificilmente vai ter alguma coisa ali. Pode reparar que é sempre nos locais mais úmidos. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês, espera aí. Inclusive, os contos antigos, eles falam o seguinte, eles falam que os demônios, eles habitavam muito na floresta, porque por serem lugares úmidos e escuros, e principalmente em cavernas. Se você pegar a história de Hollowworth, qualquer história antiga aí, desses contos pagãos, maia, inca, Mesoamérica, que está cheio de cultura tribal, todos eles falam o seguinte, que coisa ruim só sai de buraco escuro e úmido, cara. É impressionante. Aqui é um pouco paganismo, estou te falando do que os povos relatavam. E a Bíblia já fala sobre isso também. Então, é bom você refletir um pouco, tá? De repente, a sua casa ficar mais iluminada é vantagem para você. A sua casa ficar arejada é vantagem para você. E sua casa ficar limpa também. Agora, saiba de onde que vem esses demônios. Porque muitas pessoas não sabem, né? Mas existe uma coisa chamada legalidade. Se você der legalidade para o demônio, ele vai entrar. O mau espírito vai entrar. Então você não pode dar legalidade. As pessoas não sabem sobre isso, tá? O que é legalidade? Eu vou falar algumas coisas. Outras coisas eu não posso falar no vídeo, tá? O vídeo vai ser censurado. Então vai ter que estar no artigo. Eu vou ler metade disso aqui, tá? A outra metade você entra no artigo, por quê? Porque são palavras pesadas. Então olha só, para os demônios e maus espíritos adentrarem em sua casa, é necessário que alguém que mora no local dê legalidade, ok? Muitas vezes essa legalidade vem através de músicas profanas.
O senhor da música é Lúcifer, tá? Só para te avisar. Músicas profanas, roupas pagãs, roupas com símbolos estranhos, tá? Resmungos, você é aquilo que você pronuncia, o poder da palavra. Se sua vida, por exemplo, é uma vida que só reclama, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, você acaba adoecendo. Então, resmungos, xingamentos, tá? Brigas na família, pensamentos negativos, você precisa se policiar. Não adianta você querer ter uma casa arejada, mas o interior do seu corpo está podre. De tanto que você pensa mal. Você quer mal daquela pessoa, você fala mal, você briga, se xinga. Tudo isso torna o seu interior podre. Porque Cristo mesmo falou que os olhos do mundo, a lanterna do mundo são seus olhos. Se você só vive falando coisas ruins, por dentro você vai ser ruim também. Então é importante você aí mudar o seu mindset, mudar a sua cabeça. Tá? Então, principalmente sobre esses pensamentos. Agora, outra coisa que eu vou falar. Espelhos negros, tá? Que são tablet, monitor. Aqui que é um espelho negro, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui é um espelho negro, tá vendo? Ele reflete a imagem. Isso aqui é um espelho, tá? Mas ele é negro. Isso é um espelho negro, ele é computador, tal. Ah, mas isso aqui não tem como eu tirar. É óbvio que não tem como. Você trabalha no computador, você trabalha, por exemplo, você assiste televisão, vê alguma palestra, você usa isso, não tem problema. Só que, quando você for usar algum objeto como esse, use com sabedoria. Use o espelho negro para você edificar a sua vida. Vai ver um culto de uma igreja evangélica, uma igreja católica, vai aprender sobre Cristo. Tá entendendo? Porque se você dá legalidade através do espelho negro, cara, as coisas saem daqui. Você pode não acreditar. Um dia alguém vai te apresentar a verdade. Seja aqui agora ou depois que você estiver com Cristo lá. Então, simplesmente, o espelho negro, você tinha, tá, os magos antigos, que eram feiticeiros, sacerdócios, eles chamavam de bruxos, né? Eram os magos, os bruxos, eles faziam feitiços e existiam os bruxos mais poderosos, né? Que eram assistentes de reis, desse pessoal todo que teve na elite. Eram magos negros, né? Bruxos de alta hierarquia, magos negros. O que eles usavam predominantemente? Espelho negro. Todo mundo tem em casa hoje em dia. Então, infelizmente, é uma coisa que nós convivemos. Smartphone e computador, tudo isso é espelho negro. Mas se não tem o que fazer, pelo menos bote o pé no freio e pondere. Bote o pé no freio e pondere. As outras coisas aqui, filme de terror também. Cara, pra que você vai assistir um filme de terror no espelho negro? É insanidade fazer uma coisa como essa. É pedir pra quê? Pra que você tenha medo. Você está programando o seu cérebro para ter medo de algo, e aí você vai deixar a coisa entrar, e depois você não vai conseguir nem no banheiro, nem na cozinha, de tanto medo. Entendeu? Não assista. Agora, as outras coisas eu não posso falar, tá? Porque o YouTube conhece o algoritmo. Então tá lá no site, tá? Mas você já deve saber o que é, né? É, isso aqui. Então vamos lá, olha só. Como é que você se livra desse problema? Como é que você se purifica a casa? Qual que é o papel que eu tenho que fazer para se livrar do problema e purificar a casa? Inclusive, olha só, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Muitas pessoas acham que a água é tudo igual. A água é tudo igual, cara, ó. A água que eu bebo na minha casa é a água que você bebe na sua casa. Todo mundo acha que a água é tudo igual. Não, a água, apesar de ter um processo químico, né, de limpeza da água que nos é servida, apesar disso, não estou falando desses processos químicos, não. Estou dizendo para você uma coisa. A água, ela altera o seu estado de molécula através do som, tá? Inclusive, eu vou falar sobre isso aqui. Deixa eu beber mais um copo d'água. Aguenta a mão aí que eu vou falar sobre isso, tá? Então, olha só existe um caminho. Só existe um caminho. Os caminhos alternativos solucionam o problema momentaneamente. Muitas pessoas falam assim, tá? Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas falam assim, se você colocar incenso na casa, você vai ajudar a expulsar os demônios. Ok, cara, funciona. Tem muitas culturas que funciona. Se você colocar essas coisas, vai funcionar. Folha de louro, o cara coloca não sei aonde. Tudo isso funciona, vai expulsar. Só que isso aí, cara, você está usando magia para replicar, conter a magia. Só que o senhor da magia é Lúcifer. Como é que você quer ganhar de um ser que é o dono da magia? Usando a magia dele. Então, assim, não dá. Você vai, é o que Cristo dizia. O espírito imundo sai da casa, mas volta com mais 7. Então, simplesmente, não tem. Tem um caminho que é o caminho mais fácil, o caminho alternativo, que você compra algumas coisinhas lá, coloca na casa, dos primeiros dias, primeira semana, primeiro mês,
vai dar resultado, mas depois, cara, você não vai aguentar. Você pode ter certeza que em algum lugar o tiro vai ser pela culatra, tá? Então, simplesmente, o seu problema retorna. Ele alastra, prolifera e, claro, né, é uma doença. Você remediar o problema não é a solução, tá? Remediar não é a solução. Então, por exemplo, aqui, ó, não adianta remediar, tem que trazer a cura, ok? E a cura só pode ser alcançada através da fé, ok? Por isso é importante acreditar em Jesus Cristo e assumir o seu papel como discípulo de Cristo, não da boca para fora. Primeiro passo para você limpar sua casa, primeiro passo para você ter uma casa mais agradável o primeiro passo é íntimo, é pessoal, é você mesmo. A mudança começa com você mesmo. Como é que você quer deixar a casa mais tranquila se você não acredita em Jesus Cristo? Tá entendendo? Então você precisa acreditar num Senhor. São dois senhores nesse universo. Ou é o diabo ou é Deus, que é Jesus Cristo. Tem que escolher um lado. Então acontece o seguinte. O primeiro passo é você crer em Jesus Cristo. Saber que existem alguém lá em cima orando por você, zelando por você. Tá? Então o primeiro passo é a fé, a crença. E depois da crença, ó, uma das forças mais fortes para expulsar demônios e purificar a casa, que tem sido negligenciada pelos crentes e adeptos do catolicismo, protestantismo, é o poder do louvor. Cara, uma casa que tem música gospel é uma casa que você muda a frequência. Lembra que eu te falei que a água ela muda o seu estado de molécula com o som. Eu tenho essa fonte aqui, ó. Masaru Emoto, tá, o japonês que fez a pesquisa. Então a água, inclusive depois que ele fez a pesquisa, vários outros pesquisadores fizeram e comprovaram também. Então a água, ela muda o seu estado de molécula com o som. O nosso corpo é constituído de quê? Predominantemente de água. Temos mais água dentro do nosso corpo do que você imagina. Então se você ficar escutando música profana, você vai alterar o seu estado de molécula do seu corpo para isso aqui, ó, para um lixo. Felizmente, tem que falar a verdade. E se você alterar seu estado de molécula para o lixo, fica mais fácil do adversário adentrar. Fica mais fácil dele entrar no seu corpo, entrar na sua casa, porque você não está se preparando. Então o louvor, mas toma cuidado para você não falar nome estranho, tá? Primeira coisa, temor a Deus. Antes de você ficar com esses nomes estranhos por aí, temor a Deus, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando você escuta um louvor gospel, um louvor católico, alguma coisa falando de Jesus Cristo, né? Edificando Jesus Cristo, não ao homem, mas edificando Jesus Cristo. Cara, a sua casa muda. Muda o ambiente, a frequência, muda tudo. Porque o louvor, ele altera a frequência. E alterando a frequência, o ambiente fica inóspito para essas entidades. Então, quanto mais louvor você escutar, e não é escutar no fone de ouvido, não. Tá? Porque escutar no fone de ouvido, você está só mudando o seu corpo. Você precisa escutar isso aí na casa inteira. Então, passe a mais a escutar músicas de louvores em casa. Escutar, cantar, se envolver com músicas. Outro fator que eu falo aqui, que é também oração. As pessoas, elas acham que... Olha só, o que as pessoas fazem hoje? Vou te explicar. A pessoa acha que oração é um rito, é um ritual. Todo dia eu vou orar para Jesus, todo dia eu vou orar para Jesus, é um ritual. Ou as pessoas pensam que oração é uma obrigatoriedade. Se eu não orar para Jesus hoje, ele vai me odiar. Isso aqui. Oração é para ser feita do coração. Você tem que viver a oração. Eu escrevi até um livro no Telegram falando sobre isso. Você tem que viver a oração. Tá? Você tem que conversar com Jesus o tempo todo na sua cabeça. Você tem que orar para Jesus quando você sentir vontade de orar. Se você ficar se obrigando a orar, vai ser uma oração seca. Vai ser uma oração que não tem valor, cara. Você está falando da boca para fora. Você está ali só para cumprir o papel. É como se fosse um funcionário insatisfeito com o trabalho. Está ali só para cumprir o horário, entendeu? Você tem que orar na hora que você quer, na hora que você sente a vontade. Então o que acontece? Vou te dar um exemplo, tá? Comece escutando a música. Quando você escuta um louvor, você sente o seu corpo esquentar, você se arrepia, se envolve com Jesus Cristo. Aí, através do louvor, vem a vontade de orar. Aí você ora com sinceridade. Ou, se você quiser, ore com sinceridade. Não é ficar regras e condutas de oração. Cara, oração não é algo tirano. Você tem que ser espontâneo, entendeu? Então, aqui, outro fator. Orar. Orar para Cristo verdadeiramente. Ok? Orar em sigilo, em segredo. Orar verdadeiramente para Cristo. Conversar com ele, falar o que está acontecendo com a minha vida, como é que eu posso melhorar, por que essas coisas estão acontecendo comigo, me mostra, me revela, me ajuda,
Entendeu? Tem como, eu peço e clamo a Jesus por misericórdia para que abençoe e purifique a minha casa, a minha família, porque zele a minha casa. Então a oração tem que ser espontânea. Se você tiver dificuldade para orar, Alberto, eu tenho dificuldade para orar. Comece com louvor, coloca assim, fundos de louvores, ou músicas de louvor, que eu tenho certeza que vai mudar. O problema da sua oração, talvez você não sinta vontade de orar, é porque você alterou o estado da molécula do seu corpo. Tá entendendo? Eu não tô falando de emagrecimento, de vida fitness e saudável, não, amigo. Eu sou gordo. Eu tô falando pra você o seguinte, é que se você começar a escutar louvores, as moléculas do seu corpo, que seu corpo é constituído de água, elas vão mudar o formato. E aí você vai conseguir ter uma capacidade neural muito maior. Às vezes você tá obscura a oração porque tem algo te impedindo, entendeu? Então comece com uma música de adoração a Cristo, que você vai ver como que isso vai mudar a sua vida, tá? Então eu deixo essas fontes aqui, inclusive as fontes bíblicas, elas estão aqui. Então para você poder expulsar essas coisas da sua casa, é pelo nome de Jesus, meu amigo. É pela crença em Jesus, é pela fé e oração a Jesus, ok? E principalmente coloque louvores. Eu falei para você que você tem que abrir a casa, arejar a casa, objetos mais claros, tal. Isso tudo vai te ajudar. Isso tudo vai te auxiliar. Mas o 99% é Cristo. Tudo que eu te falei aqui vai ajudar. Você pode deixar a casa arejada, não sei o quê. Vai ajudar demais, vai ajudar muito. Agora, o que rasga o véu, o que move montanha é Cristo. E é ele que você tem que ir no caminho, é de Cristo, entendeu? Se você orar a Cristo verdadeiramente, tiver a fé em Cristo, se você simplesmente confiar, você começar a cantar esses louvores de Cristo, pode ter certeza que esses seres não vão querer ficar na sua casa, não vai ser mais o ambiente deles. Tá bom? Lembrando que esse artigo está na descrição, tá? Eu recomendo que você leia esse artigo lá e participe do meu Telegram, tá? O Zap Ideias, lá no Telegram tem um link aqui também, que eu publico artigos aqui, ó. Inclusive esse artigo aqui, ó, que tá aqui embaixo aqui, ó, falando sobre inteligência artificial, sobre a declaração do Papa, não está no YouTube. Eu não farei vídeo, nem fiz vídeo sobre isso. Então só está exclusivamente no Zap Ideias. E para você ser notificado quando tiver uma publicação nova, exclusiva e VIP como essa, é só você participar do Telegram, tudo de graça, tá? Telegram é de graça, você lê no meu site é de graça, assistir o vídeo aqui é de graça. Então você pode acessar. Inclusive, eu recomendo que você pegue pelo Telegram, porque pelo Telegram nem anúncio tem, tá? Nem anúncio tem, você já pode ler direto sem anúncio, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, tem um link aí na descrição para você. Forte abraço!